Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 8 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Brahma manifesta-se do Garbhodakashayi Vishnu. Então vamos ao verso 1. O grande sábio Maitreya Muni disse a Vidura: a dinastia real do rei puro é digna de servir aos devotos puros, porque todos os descendentes desta família são devotados à personalidade de Deus. Tu também nasceste nesta família, e é maravilhoso que, por causa de teu esforço, os passatempos transcendentais do Senhor estejam se renovando mais e mais a cada momento. Agora, então, começarei a falar sobre o Bhagavata Purana, que foi falado diretamente aos grandes sábios pela personalidade de Deus para o benefício daqueles que estão enredados em misérias extremas por causa de um prazer ínfimo. Há algum tempo atrás, tendo a curiosidade de saber, Sanat Kumara, o principal entre os meninos santos, acompanhado por outros grandes sábios, perguntou exatamente como tu sobre as verdades relativas a Vasudeva, o Supremo, o Senhor Sankarsana, que está sentado no fundo do universo. Nessa altura, o Senhor Sankarsana estava meditando em seu Senhor Supremo, o qual os eruditos estimam como o Senhor Vasudeva. Mas, por amor ao avanço dos grandes sábios eruditos, ele abriu ligeiramente os seus olhos de lótus e começou a falar. Os sábios vieram dos planetas mais elevados para a região inferior através da água do Ganges, e por isso estavam com o cabelo molhado. Eles tocaram os pés de lótus do Senhor, que as filhas do rei serpente adoram com parafernália variada quando desejam bons esposos. Os 4 Kumaras, encabeçados por Sanat Kumara, que conheciam os passatempos transcendentais do Senhor, glorificaram o Senhor em acentos rítmicos com seletas palavras cheias de afeição e amor. Nessa altura, o Senhor Sankarsana, com seus milhares de capelos erguidos, começou a radiar uma refulgência das resplandecentes pedras que havia sobre sua cabeça. O Senhor Sankarsana falou então o significado do Srimad Bhagavatam ao grande sábio Sanat Kumara, que já havia feito o voto de renúncia. Sanat Kumara também, por sua vez, ao ser indagado por Sankyayana Muni, explicou o Srimad Bhagavatam tal como o tinha ouvido de Sankarsana. O grande sábio Sankyayana era o principal entre os transcendentalistas, e enquanto descrevia as glórias do Senhor em termos do Srimad Bhagavatam,
Sucedeu que tanto Parasara, meu mestre espiritual, quanto Brihaspati ouviram-no falando. Como se mencionou anteriormente, ao ser assim aconselhado pelo grande sábio Pulastya, o grande sábio Parashara falou para mim o principal dos Puranas, o Bhagavatam. Descrevê-lo-ei perante ti, meu caro filho, de acordo com o que ouvi, porque és sempre meu fiel seguidor. Naquela ocasião em que os 3 mundos estavam submersos na água, Garbhodakashayi Vishnu estava só, deitado em sua cama, a grande serpente Ananta, e embora parecesse estar adormecido em sua própria potência interna, livre da ação da energia externa, seus olhos estavam semicerrados. Tal qual a força do fogo dentro da lenha, o Senhor permanecia dentro da água da dissolução, submergindo todas as entidades vivas em seus corpos sutis. Ele deitou-se na energia autofortificante chamada Kala. O Senhor deitou-se durante 4.000 ciclos de Yuga em sua potência interna, e por sua energia externa, ele parecia estar dormindo dentro da água. Quando as entidades vivas começaram a surgir para o desenvolvimento ulterior de suas atividades fruitivas, impulsionadas pela energia chamada Kala Shakti, ele viu seu corpo transcendental como sendo azulado. O assunto sutil da criação, no qual estava fixa a atenção do Senhor, foi agitado pelo modo material da paixão, e destarte a forma sutil da criação irrompeu de seu abdômen. Ao irromper esta forma soma total da atividade fruitiva das entidades vivas, tomou a configuração do botão de uma flor de lótus gerada da personalidade de Vishnu, e por sua vontade suprema iluminou tudo, tal qual o sol, secando as vastas águas da devastação. O Senhor Vishnu entrou pessoalmente como a superalma naquela flor de lótus universal, e ao ser então impregnada com todos os modos da natureza material, a personalidade da sabedoria védica, a quem chamamos de o auto-nascido, o Senhor Brahma, foi gerada. Brahma, que nasceu da flor de lótus, não pôde ver o mundo, embora estivesse situado no vertícilo. Ele, então, circunambulou todo o espaço e, enquanto girava os olhos em todas as direções, obteve 4 cabeças, em termos das 4 direções. O Senhor Brahma, situado naquele lótus, não pôde entender perfeitamente a criação, o lótus ou ele mesmo. Ao final do milênio, o ar da devastação começou a agitar a água e o lótus em grandes ondas circulares. Em sua ignorância, o Senhor Brahma contemplou: quem sou eu que estou situado em cima deste lótus? De onde ele brotou? Deve haver algo embaixo, e aquilo de onde cresceu este lótus deve estar dentro da água. Contemplando desta forma, o Senhor Brahma entrou na água através do canal do caule de lótus. Mas, apesar de ter entrado no caule e se aproximado do umbigo de Vishnu, ele não conseguiu descobrir a raiz. Ó Vidura, enquanto investigava dessa maneira a respeito de sua existência, Brahma alcançou o seu tempo final, que é a roda eterna na mão de Vishnu, e que infunde temor na mente da entidade viva sob a forma do medo da morte.
Depois disso, sendo incapaz de alcançar o destino desejado, ele desistiu desta busca e voltou novamente para cima do lótus. Assim, controlando todos os objetivos, ele concentrou sua mente no Senhor Supremo. Ao fim de 100 anos de Brahma, quando se encerrou sua meditação, ele desenvolveu o conhecimento necessário e, como resultado, pôde ver em seu coração o Supremo dentro de si, o qual ele não pudera ver anteriormente, nem mesmo com o maior esforço. Brahma pôde ver que na água havia uma gigantesca cama branca semelhante ao lótus, o corpo de Sheshanaga, na qual a personalidade de Deus estava deitado sozinho. Toda a atmosfera era iluminada pelos raios das joias que enfeitavam o capelo de Sheshanaga, e esta iluminação dissipava toda a escuridão daquelas regiões. O brilho do corpo transcendental do Senhor ridicularizava a beleza da montanha de coral. A montanha de coral é muito belamente vestida pelo céu vespertino, mas a roupa amarela do Senhor ridicularizava sua beleza. Há ouro no cume da montanha, mas o elmo do Senhor, ornado com joias, o ridicularizava. As cascatas, ervas e etc. da montanha, com um panorama de flores, pareciam guirlandas, mas o gigantesco corpo do Senhor e suas mãos e pernas, decorados com joias, ridicularizavam a cena da montanha. Seu corpo transcendental, ilimitado em comprimento e largura, ocupava os 3 sistemas planetários, o superior, o intermediário e o inferior. Seu corpo era autoluminoso devido ao vestuário e à variedade incomparáveis, e estava devidamente adornado. O Senhor mostrou seus pés de lótus, levantando-os. Seus pés de lótus são a fonte de todos os prêmios obtidos por intermédio do serviço devocional isento de contaminação material. Estes prêmios são para aqueles que o adoram com devoção pura. O esplendor dos raios transcendentais das unhas, semelhantes à lua de seus pés e mãos, parecia as pétalas de uma flor. Ele também reconheceu o serviço dos devotos e mitigou-lhes a aflição com seu belo sorriso. O reflexo de seu rosto, decorado com brincos, era muito agradável, porque ofuscava com os raios de seus lábios e a beleza de seu nariz e sobrancelhas. Ó meu caro, Vidura, a cintura do Senhor estava coberta com um traje cuja cor amarela assemelha-se ao pó açafroado da flor cadamba e rodeada por um cinto bem decorado. Seu peito estava decorado com a marca de Srivatsa e um colar de valor ilimitado. Assim como o sândalo é decorado com flores fragrantes e ramos, da mesma forma o corpo do Senhor estava decorado com joias e pérolas valiosas. Ele era a árvore autossituada, o Senhor de todas as outras no universo. E assim como o sândalo é coberto por muitas cobras, da mesma forma o corpo do Senhor também estava coberto pelos capelos de Ananta. Tal qual uma grande montanha, o Senhor mantém-se como a morada para todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Ele é o amigo das cobras, porque o Senhor Ananta é seu amigo.
Assim como uma montanha tem milhares de picos dourados, da mesma forma o Senhor era visto com os milhares de capelos com elmos dourados de Anantanaga. E assim como uma montanha às vezes está cheia de joias, da mesma forma seu corpo transcendental estava completamente decorado com joias preciosas. Assim como uma montanha às vezes está submersa na água do oceano, da mesma forma o Senhor às vezes está submerso na água da devastação. O Senhor Brahma, contemplando assim o Senhor sob a forma de uma montanha, concluiu que ele era Hari, a personalidade de Deus. Ele viu que a guirlanda de flores em seu peito glorificava-o com sabedoria védica em doces canções e era belíssima. Na luta, ele era protegido pela roda Sudarshana, e nem mesmo o sol, a lua, o ar, o fogo e etc. podiam ter acesso a ele. Quando o Senhor Brahma, aquele que faz o destino universal, viu então o Senhor, ele simultaneamente lançou o seu olhar para a criação. O Senhor Brahma viu o lago no umbigo do Senhor Vishnu e a flor de lótus, como também a água devastadora, o ar secante e o céu. Tudo se tornou visível para ele. O Senhor Brahma, sobrecarregando-se assim com o modo da paixão, sentiu-se inclinado a criar. E após ver as 5 causas da criação indicadas pela personalidade de Deus, começou a oferecer suas orações respeitosas no caminho da mentalidade criadora. E assim terminamos esse capítulo 8. Aqui nesse capítulo nós podemos ver, como o Senhor Brahma está se manifestando dessa expansão de Deus, que é a vida e alma de todo o universo, chamado Garbhodakashayi Vishnu. Então, no momento da criação, o Senhor Brahma viu que ele apareceu em cima de uma flor de lótus, Ele é o primeiro ser vivo criado, Uma entidade viva, igual a nós, porém, escolhida por Deus para criar o universo, co-criar o universo através da potência de Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu. E assim, quando o Senhor Brahma apareceu, ele não entendeu nada, E aí ficou, curioso, O que eu estou fazendo aqui em cima dessa flor de lótus, Quem é que me criou? O que é esse local onde eu estou? E daí ele mergulhou dentro do caule da flor de lótus, tentando encontrar a origem, disso tudo. E mesmo que ele procurasse intensamente, ele não conseguiu, compreender, porque ele estava tentando compreender com a sua mente. Tem, esse entendimento aqui. E aí, ao não entender, ele voltou de novo para a flor de lótus, e aí ele começou a meditar. Ou seja, ele internalizou agora, da outra vez ele foi para fora e agora ele foi para dentro. E aí, através dessa meditação, ele finalmente encontrou, Krishna, o Garbhodakashayi Vishnu, se revelou para ele. E aí ele pôde ver dentro, do seu coração, Krishna se revelou nessa forma de Garbhodakashayi Vishnu e Anantashesha, que é Sankarsana. Sankarsana é Balarama. Então, Krishna e Balarama sempre se manifestam juntos. E aí ele viu essa cobra, essa serpente, que iluminava tudo, dessa forma, assim, cobrindo, assim. Então, Garbhodakashayi Vishnu estava deitado nessa serpente, Ananta, junto com Lakshmi Devi. E ele viu tudo, realizou tudo, e foi, potencializado por Vishnu para aprender a criar.
E aí nesses versos vai mostrando, né, assim, que a beleza, né, dessa visão do Senhor Brahma, do umbigo do Senhor Vishnu, onde estão situados, né, o céu. Dessa forma, assim, tudo foi revelado imediatamente na mente do Senhor Brahma. Então essa é a forma que os yogis, né, conseguem realizar o Senhor Krishna quando entram em meditação. Dessa forma, né, com 4 braços, a roupa amarela, o elmo, medita também no Senhor Anantashisha, né, nessa naga, né, nessa serpente. E dessa forma, Brahma realizou tudo o que tinha que realizar para criar. E depois que tudo se tornou visível para ele, o Senhor Brahma se sobrecarregou assim com o modo da paixão, né? E sentiu-se inclinado a criar, já que é essa a missão do Senhor Brahma nesse mundo, que é criar esse universo. Então ele começou a oferecer orações, né, respeitosas a Deus, dentro dessa mentalidade criadora que a gente vai ouvir aqui, né, no próximo capítulo, onde ele vai orar para obter essa energia criadora. De modo que aqui nesses versos estamos, né, vendo assim como a manifestação cósmica vai acontecer gradualmente. Isso tudo é muito místico, assim, parece difícil de compreender, mas depois que você lê esses versos aqui, assim, meio que Krishna ele vai te dando uma intuição no seu coração e você vai vendo que é essa forma, né? Está descrito aqui, né? Se você quer saber como o mundo, né, o universo surge, você tem que ler e aceitar a revelação. Então existe aí no meio do universo o Senhor Garbhodakashayi Vishnu está deitado numa serpente enorme, tem uma flor de lótus, aí o Criador está na flor, né, desse lótus, e dentro desse lótus se manifestam, né, todos os sistemas planetários, né, são 14 sistemas planetários, né, superiores, intermediários, inferiores, e aí vai haver toda a descrição de como, né, essas galáxias, esses planetas, esses sistemas solares estão manifestados, né, respectivamente em suas posições, de acordo com os modos materiais da natureza, de acordo com o karma das entidades vivas. Cada uma vai para um lugar específico para continuar seu desenvolvimento aqui no universo material, né? Porque a ideia é você ter todo esse conhecimento para entender a prisão material. Isso aqui é uma prisão. Você compreende a prisão material e aprende também a porta de saída dessa prisão, que é se render aos pés de lótus, né, do Senhor Krishna. Tudo isso aqui é maravilhoso, né? É uma manifestação maravilhosa de Deus. Essas expressões fenomênicas, né? E esse Vishnu, ele é diretamente Krishna. Diretamente Krishna. Então, o Senhor Brahma é o primeiro, não teve assim, autógeno, né? Ele é chamado autógeno, tipo assim, ele nasceu pela energia de Krishna, não foi por causa de, né, energia sexual de pai e mãe, né? Então podemos imaginar a posição do Senhor Brahma, e agora ele vai fazer orações, né, para que o princípio, né, criativo do modo da paixão atue nele. Então tudo é muito, muito interessante no Srimad Bhagavatam, quando você vai se aprofundando, essa coisa vai entrando no seu espírito, você vai se situando, né, dentro de todo esse contexto universal, e você vai se tornar um sábio, né? Um sábio é exatamente isso, que você sabe. E depois você vai realizando isso dentro do seu coração, através da meditação, da reflexão, né? E principalmente você vai pedindo a Deus em oração, em rendição completa, para que Ele se manifeste nesse sentido também mais, né, amoroso e devocional, até que a gente vai chegar lá no 10º canto, onde vamos entender, né, as atividades
de Krishna, assim, quando você ouvir, né, sobre Krishna no 10º canto, você já vai ter entendido toda essa parafernália de entendimento sobre ele. Aí você vai contemplar os passatempos do 10º canto, entendendo realmente quem é Krishna, né? Porque as pessoas que geralmente querem ir ao 10º canto não vão entender muito bem a leitura, né, desses passatempos, porque elas não têm um conhecimento completo sobre a Suprema Personalidade de Deus. Aí então vai parecer que é a historinha normal, que Krishna é uma pessoa comum, ou vai parecer que é um avatar, né, que desceu e está manifestando ali aquelas ações. Mas para a pessoa que obteve todo o conhecimento aqui do estudo do Bhagavatam, quando ele chegar lá em Krishna, né, no 10º canto, nossa, você vai ler com os olhos completamente diferentes. Você vai ter o conhecimento completo do Senhor Krishna, conforme o Bhagavatam nos ensina, né? Esse é o objetivo do Bhagavatam, fazer que tenhamos, né, a sabedoria plena de quem é Deus. E se você realmente quer compreender Deus, quer realmente realizar Deus na sua vida, o Srimad Bhagavatam é o conhecimento perfeito, né? É o conhecimento mais elevado do universo, falado diretamente pela encarnação literária de Deus, para você compreender esse tópico. Quem é Deus? O que ele está fazendo aqui? Como ele age, como ele cria, como ele destrói, como ele nos traz para esse mundo, como ele nos leva para o mundo espiritual, como em cada era ele nos dá o processo espiritual para nós nos elevarmos espiritualmente, né? Todo esse conhecimento, diferença de matéria, de espírito, e até mesmo, né, que não está contido aqui no Bhagavatam, né, a história de Chaitanya Mahaprabhu, que mostra essa fusão de Krishna com Radharani em pleno amor. Então já é estudo mais do que avançado. No entanto, né, nessa forma humana temos que ter paciência, porém devemos saber que todos os dias temos que nos render aos pés de lótus do Senhor Krishna, para que de pouco em pouco, né, ou totalmente, vai depender da misericórdia de Krishna, vai depender do quanto você quer entender Deus, né? Assim como o Senhor Brahma nesses versos, ele tentou entender, buscando, né, o conhecimento de onde estava Deus, ele foi para o lado de fora, mas o segredo é isso, você tem que se render a Krishna dentro do seu coração, né? E sendo auxiliado pelo estudo de seus passatempos e pelo canto da Japamala, que é o processo indicado para essa Kali Yuga, você com certeza, né, pela promessa de Krishna, vai compreendê-lo e vai se libertar dessa matéria, dessa ilusão, desse sonho que é essa energia material, que nada mais é do que um sonho místico de Vishnu, né? De Krishna, né? Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. Possamos, assim, adquirir cada vez mais carga, né, filosófica e devocional para voltarmos para o reino de Deus, e enquanto estivermos aqui nesse mundo material, possamos ser luzes, né, para outras pessoas que estão completamente em ignorância. Ok? Então todas as glórias são a Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!